1º de dezembro de 2025. Que Deus abençoe seu dia, abençoe o seu ano e te prospere e te guarde. Uma reflexão da palavra de Deus. Êxodo, capítulo 18, do versículo 13 ao 27. A Bíblia nos fala de um líder esgotado, sobrecarregado, sofrendo e trazendo prejuízos para a sua vida particular, para a sua vida espiritual, para o povo, para a sua liderança. Estou falando de Moisés, um líder sobrecarregado. Segundo a história bíblica, ele conduzia quase 3 milhões de israelitas pelo deserto. Imagine essa multidão, quase 3 milhões de pessoas. E todas iam buscar resposta de Deus em Moisés, conselho, ia buscar orientação, ia buscar a direção, ia resolver as demandas das tribos, as demandas do dia a dia. Somente Moisés respondia por tudo isso. O que aconteceu? Que Moisés entrou num esgotamento que custou muito caro para ele e para o povo também. A história de Moisés, como registrado em Êxodo 18, serve como um poderoso lembrete para nós que somos líderes, para nós que pastoreamos. Um poderoso lembrete dos desafios que líderes espirituais podem enfrentar na caminhada, na trajetória. Apesar de sua profunda fé, apesar da profunda intimidade e comunhão de Moisés com Deus, apesar do seu estreito relacionamento com Deus, a ponto de Deus dizer: com vocês eu falo por sonhos, visões, mas com Moisés, meu servo, eu falo cara a cara, face a face, tete a tete. Apesar de tudo isso, Moisés se viu sobrecarregado com as demandas do povo, fadigado, exausto, porque por mais que um líder seja espiritual, profundo conhecedor, inteligente, capaz, ele é homem, ele é carne, ele é sujeito às fraquezas, às intempéries, às lutas, às fadigas, à limitação desse corpo de carne. Então Moisés não era anjo. Nós, como líderes espirituais do povo de Deus, não somos super-homens, não somos anjos, não temos um corpo ainda glorificado. Esse corpo cansa, fadiga, morre, adoece, tudo isso. E Moisés sentiu o peso da sua liderança e da demanda do povo, que o levou ao esgotamento. Vou falar algo triste aqui. Conheço muitos líderes, bons pregadores, bons escritores, bons até pais de famílias, bons esposos, mas que estão esgotados. Alguns têm que tomar remédio para dormir, outros estão fazendo terapias em clínicas de psicólogos, psicanalistas, porque chegaram ao limite máximo suportado por suas mentes, corações e almas. E o corpo também. Chegaram ao esgotamento. E quando chega ao esgotamento, somente um profissional bem capacitado para nos ajudar, ou então o próprio Deus para renovar e restaurar as nossas forças.
Deus tem poder para curar. Deus tem poder para restaurar. Mas Ele também deixou a medicina, a ciência, os profissionais para nos auxiliar. Se você está se sentindo esgotado, fadigado, a ponto de explodir, não exploda. Procure ajuda dos profissionais ou então ajuda de Deus para que você venha se aliviar. Pois bem, essa experiência nos mostra que mesmo os mais dedicados servos de Deus podem se deparar com perigos do ativismo espiritual. O que é ativismo? Um exemplo, o que é um ativismo político? É alguém que se afunda politicamente e chega a ponto de fazer militância 24 horas, café da manhã política, café da tarde política, vai dormir política. Assim é o ativismo espiritual. Tudo é espiritual. De manhã, de tarde, à noite, igreja, igreja, igreja. Vai viajar, igreja. Vai fazer um passeio, igreja. Vai para a praia, está ligando para a igreja. Está falando com o obreiro, está falando com o pastor, está falando com o que caiu. Meu irmão, você vai explodir. Ou você tira um tempo para você descansar, ou você tira um tempo para você ir para uma viagem em família e se desligar uns 15, 30 dias da igreja, ou você tira tempo da hora do café, da hora do shopping, ou você tira tempo da hora de uma fazenda, ou então você vai se esgotar. Isso vai prejudicar sua vida espiritual, seu casamento, sua família, seus filhos, e vai trazer uma destruição terrível sobre você e sobre os seus. Sem contar os infartos, os AVCs, sem contar as loucuras, sem contar os mal de Parkinson, sem contar tantas enfermidades que têm surgido por causa do esgotamento social, emocional, físico, psicológico, em todas as áreas. Moisés estava assim. A consequência do ativismo ministerial são diversas e podem afetar profundamente o ministério de um líder. Com certeza já estava afetando o ministério de Moisés. A perda de alegria no serviço, ou seja, o líder não tem mais prazer. Ele entra num piloto automático. Ele nem sente muito mais as suas decisões, as suas falas, as suas orientações, o que ele está mandando, o que ele deixou de mandar. Ele nem está sentindo muito, ele está num piloto automático, ele não consegue mudar. Então essa perda de alegria no serviço do Senhor, da igreja sacerdotal, ele é muito destrutivo, ele é muito perigoso. Outra coisa, a dificuldade em discernir a voz de Deus e a incapacidade de desenvolver outros líderes são exemplos claros disso, do esgotamento emocional, espiritual, sacerdotal. Ele não consegue mais diferenciar a voz de Deus, discernir a voz de Deus, ele não é mais sensível, ele só fica nervoso o tempo todo, agressivo o tempo todo, ele só fica na retaguarda de atacar o tempo todo. Todo mundo é suspeito, todo mundo quer derrubar ele, todo mundo quer o mal dele, ele entra numa paranoia. Meu irmão, se você está assim, ou minha irmã, ou obreiro, pastor, evangelista, líder de alguma coisa, pare, respire fundo, peça um tempo para você pensar, descansar, fazer uma viagem, para que você venha se recompor antes que esse sintomas destrutivos não venha destruir só você, mas muita gente ao seu redor. Então, Jesus nos convida a encontrar descanso em seu jugo, mas o ativismo muitas vezes nos leva a uma carga pesada que nos afasta da fonte da nossa força. A fonte da nossa força é Jesus. Mas você está num ativismo tão grande
que você se afasta da força que te sustenta e que realmente faz e resolve as coisas em seu ministério, que é o Senhor Jesus. Aí você começa a querer resolver na força, no grito, na intimidação, na ameaça. Meu irmão, minha irmã, obreiro, líder, esse tipo de liderança hoje não funciona mais. Na intimidação, na ameaça. Se você não fizer, eu te tiro. Se você não vier, eu te mando embora. Se você não fizer, eu corto seu salário. E isso não funciona mais. E isso é sintomas de uma liderança que já está em decadência. As pessoas não estão mais ao seu redor por prazer, por alegria, por gozo. Estão ao seu redor por obrigação, por peso. E isso é muito ruim mesmo. Pois bem, ainda é possível falar que o trabalho em excesso pode gerar burnout, a síndrome de burnout. Embora não explicitamente mencionada na Bíblia, encontra paralelos nas experiências de muitos líderes ao longo da história. Sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastantes. Você está tão esgotado que pregar não é mais alegria e prazer para você. Você está tão exausto que ir para a igreja não é mais alegria, não é mais gozo, não é prazer. Você está tão atacado por tantos projetos e tantos planos e tantas coisas que você não tem mais prazer na simples obra da oração. Quer dobrar o seu joelho e ter paz, sossego para ficar ali 1 hora, 2 horas clamando e orando a Deus. E quando você levanta, você está renovado, revigorado, reforçado, renovado, revestido, impelido, movido pelo Espírito Santo, que é 1000 vezes mais do que a ação de qualquer homem ou líder na face desta terra. Um movimento do Espírito ao seu favor. Então a síndrome de Burnout tem levado muitos a tomar Rivotril, a ir para os psicanalistas, a ir para os hospícios e a entregar tudo, perder esposa, perder casamento, perder filhos, perder trabalho, perder igreja, porque a exaustão foi extrema. E isso tudo estava acontecendo com Moisés. E um dia o seu sogro Jetro chega lá e viu aquela fila enorme, gigantesca, e Moisés lá sozinho, resolvendo um por um, orientando um por um, administrando um por um. Tanto Moisés estava morrendo, esgotado, quanto o povo também não tinha mais paciência para ficar naquelas filas. Jetro sabiamente chama Moisés e diz: você está fazendo loucura, você vai morrer e esse povo daqui a pouco não vai te dar mais crédito, vai virar as costas para ti, porque ninguém suporta isso mais. Separa homens sábios, retos, homens honestos, e coloca em classe divisões de 50, de 100, de 200, de 20, de 10, para que eles resolvam as demandas pequenas, as demandas do dia a dia, aquelas que for grave, profunda, tremenda, terrível, traz até você só essas. Um conselho de sabedoria do seu sogro. Moisés foi sensível. Ele ouviu, fez a separação, Deus moveu o espírito que habitava nele, que operava nele, repartiu entre 70 homens, e foi um alívio para Moisés e para o povo. Meu irmão, minha irmã, eu escrevi aqui: delegação de responsabilidade não é um sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria e humildade, permitindo que outros sejam equipados e capacitados para o serviço. Precisamos aprender isso. Delegação de responsabilidade não é sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria e humildade. Porque vai aliviar para o líder maior,
vai repartir as tarefas, outros que perdeu alegria, motivação, incentivo, voltarão a ter porque se sentirão valorizados, ocupados e trabalhando no serviço do Senhor. Moisés acatou o conselho do sogro Jetro e foi a melhor coisa que ele fez. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Ouça-os, não despreze os conselhos, principalmente de pessoas idôneas, pessoas sérias, pessoas que têm vida, experiência com Deus e com a vida de vivência de anos. Deus te abençoe.